Você já sentiu um arrepio ao ouvir um barulho estranho vindo da casa ao lado? Portas que batem sozinhas, luzes que piscam na madrugada, vizinhos que escondem segredos sombrios. Hoje, vou te contar 4 histórias reais e assustadoras sobre pessoas que vivem a poucos metros de nós, mas que guardam mistérios capazes de tirar o seu sono. São relatos cheios de suspense, reviravoltas e perguntas sem resposta. Está pronto para descobrir o que se esconde atrás das cortinas do seu vizinho? Então, aperte o cinto e vem comigo nessa jornada arrepiante. Então, vamos direto para a primeira história, a casa que nunca dorme. Prepare-se, porque esse é só o começo. Era uma tarde ensolarada de primavera quando a família Oliveira chegou ao bairro Jardim das Flores, um lugar tranquilo na periferia de uma pequena cidade. Ana, Marcos e seus 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 8, estavam empolgados com a nova casa. Era um sobrado modesto, com paredes brancas e um jardim bem cuidado, perfeito para recomeçar após anos de apertos financeiros. O bairro era daqueles onde todos se conhecem, crianças brincando na rua, vizinhos trocando cumprimentos, uma calma quase palpável. Mas havia uma casa que destoava. Ao lado do sobrado dos Oliveira, estava a número 47, uma construção antiga, com janelas empoeiradas e uma pintura descascada. Ninguém morava ali, segundo os vizinhos. A casa estava vazia há anos, desde que o último morador, um homem chamado Sr. Eduardo, sumiu sem deixar rastros. No começo, tudo parecia normal. A família se instalava, caixas de mudança espalhadas pela sala, risadas ecoando enquanto organizavam os quartos. Mas, na primeira noite, Ana acordou com um barulho estranho. Um som baixo, como se alguém arrastasse móveis do outro lado da parede. Ela cutucou Marcos, que, sonolento, disse que era só o vento. Mas o som continuou, ritmado, insistente, como se algo pesado fosse movido lentamente. Ana tentou ignorar, mas não conseguiu voltar a dormir. Na manhã seguinte, ela mencionou o ocorrido para uma vizinha, Dona Clara, que riu nervosamente. Aquela casa? Sempre tem barulhos estranhos. Melhor não mexer com isso. Os dias passaram, e os ruídos se tornaram mais frequentes. Não era só à noite. Lucas, que tinha o quarto colado à parede da casa 47, dizia ouvir passos leves, como se alguém andasse descalço no chão de madeira. Sofia, mais curiosa, começou a espiar pela janela, mas as cortinas grossas da casa vizinha nunca se moviam. Uma noite, enquanto a família jantava, uma luz piscou na janela da casa ao lado. Era fraca, como uma lanterna, e apagou em segundos. Marcos, que até então achava que era imaginação dos filhos, ficou intrigado. Quem acenderia uma luz numa casa vazia? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. A curiosidade virou obsessão. Ana começou a pesquisar sobre a casa. Nos arquivos da prefeitura, descobriu que o Sr. Eduardo, o último morador, era um homem reservado, viúvo, sem filhos. Ele vivia sozinho e raramente falava com os vizinhos. Em 2015, ele simplesmente desapareceu. A polícia investigou, mas não encontrou pistas. A casa foi selada, e ninguém reclamou a propriedade. Ana compartilhou a história com Marcos, que decidiu dar uma olhada mais de perto. Numa tarde, enquanto as crianças estavam na escola, ele pulou o muro baixo que separava as propriedades. A porta dos fundos estava entreaberta, o que o surpreendeu. Com o celular na mão, ele entrou, sentindo o coração disparar. O interior da casa era um caos. Móveis cobertos de poeira, papéis espalhados, um cheiro de mofo que irritava as narinas. No canto da sala, havia uma escada que levava ao porão. Marcos hesitou, mas a curiosidade venceu. Ele desceu, e o que encontrou o fez congelar. Havia marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidamente. Em uma parede, rabiscos indecifráveis, quase como símbolos. E, no canto, uma pilha de objetos estranhos, velas derretidas, cordas e um caderno velho. Ele folheou o caderno, mas as páginas estavam cheias de anotações desconexas,
como se alguém tivesse escrito em transe. Uma frase se repetia: eles nunca dormem. Marcos voltou para casa tremendo e mostrou o caderno a Ana. Eles decidiram chamar a polícia. Quando os oficiais chegaram, examinaram a casa, mas o caderno havia sumido. A porta dos fundos, que Marcos jurava estar aberta, agora estava trancada. Os policiais não encontraram nada além de poeira e móveis velhos. Disseram que provavelmente eram vândalos, mas Ana e Marcos não estavam convencidos. Os ruídos continuaram, agora acompanhados de batidas leves nas janelas da casa deles. Lucas começou a ter pesadelos, dizendo que via um homem parado no quintal da casa 47, olhando para ele. Semanas depois, a família decidiu se mudar. Não aguentavam mais a sensação de serem observados, os sons que pareciam vir de todos os lados, a certeza de que algo estava errado. Antes de partirem, Ana perguntou a Dona Clara sobre o Sr. Eduardo. A vizinha, hesitante, revelou que ele era obcecado por proteger a casa e falava sobre presenças que nunca o deixavam em paz. Ninguém sabia se ele fugiu ou se algo pior aconteceu. A casa 47 permanece vazia até hoje, mas os novos moradores do bairro ainda relatam luzes piscando e sons que ecoam na noite. O que realmente aconteceu com o Sr. Eduardo? E o que ainda vive naquela casa? Ninguém sabe. Ou talvez, ninguém queira saber. Nossa, que história, hein? Imagina morar ao lado de uma casa que parece viva, com segredos que ninguém explica. Você teria coragem de investigar como os Oliveira? Bom, se isso já te deu arrepios, espere até ouvir a próxima história. É sobre um vizinho que ninguém nunca viu, mas que deixa pistas perturbadoras na porta do apartamento ao lado. Quer saber mais? Então, segura firme, porque o mistério só aumenta. No coração de uma cidade agitada, o prédio Solares era um refúgio para seus moradores. Com 12 andares, elevadores antigos e corredores estreitos, era o tipo de lugar onde as pessoas se cruzavam, trocavam acenos educados, mas raramente se conheciam de verdade. Pedro, um jovem de 27 anos, havia se mudado para o apartamento 804 há 3 meses. Ele gostava da praticidade do lugar, perto do trabalho, aluguel acessível e silêncio relativo, apesar do barulho constante da rua. Mas havia algo que o incomodava desde o primeiro dia. O apartamento 805, bem ao lado do seu, parecia estranhamente vazio. A porta de madeira escura nunca se abria, e ninguém no prédio falava sobre o morador. Na primeira semana, Pedro não deu muita importância. Afinal, em cidades grandes, vizinhos vêm e vão. Mas, numa noite, enquanto jogava videogame, ele ouviu um som vindo do corredor. Era sutil, como se algo fosse colocado no chão. Curioso, ele abriu a porta e encontrou uma pequena caixa de papelão na frente do apartamento 805. Não havia remetente, nem destinatário, apenas a caixa, selada com fita adesiva. Achou estranho, mas voltou para casa, pensando que talvez fosse uma entrega equivocada. Na noite seguinte, o mesmo aconteceu. Outra caixa, idêntica, apareceu no mesmo lugar. Pedro começou a ficar intrigado. Quem deixava aquelas caixas? E por que nunca via o vizinho? Ele decidiu perguntar ao síndico, Sr. Alberto, um homem de meia idade que conhecia todos os moradores. O 805? É do Sr. Mendes, disse Alberto, sem tirar os olhos de sua prancheta. Ele é reservado, quase não aparece. Paga o aluguel em dia, então não temos do que reclamar. A resposta não satisfez Pedro. Como alguém podia viver ali e nunca ser visto? Ele começou a prestar mais atenção. Todas as noites, por volta das 23 horas, ouvia o mesmo som no corredor. E, toda manhã, as caixas sumiam, como se nunca tivessem existido. Uma noite, Pedro resolveu ficar de vigia. Sentado no sofá, com a porta entreaberta, ele esperou. Às 23 horas em ponto, o elevador parou no andar. Passos leves ecoaram no corredor, seguidos pelo som familiar da caixa sendo colocada no chão. Pedro espiou pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio.
Seu coração disparou. Como alguém podia ser tão rápido? Ele abriu a porta e viu a caixa, mas ninguém por perto. Frustrado, decidiu levar a caixa para casa. Dentro, encontrou algo inesperado: recortes de jornal, todos sobre desaparecimentos na cidade, datados de anos atrás. As páginas estavam marcadas com caneta vermelha, destacando nomes e datas. Agora, Pedro estava obcecado. Ele começou a anotar tudo: horários, sons, qualquer detalhe. Notou que, às vezes, ouvia murmúrios vindos do 805, como se alguém falasse sozinho. Outra noite, ouviu um arrastar, como se móveis fossem movidos. Ele tentou bater na porta do vizinho, mas nunca houve resposta. Os outros moradores pareciam evitar o assunto. Uma vizinha do 7º andar, Dona Lúcia, deixou escapar que o Sr. Mendes sempre foi estranho, mas nunca causou problemas. Ela desviou o olhar, como se tivesse dito demais. Certa noite, Pedro encontrou algo ainda mais perturbador. A caixa daquela vez continha uma foto antiga, amarelada, de uma mulher sorridente. No verso, escrito à mão, estava: "Ela não voltou." Pedro sentiu um calafrio. Ele pesquisou os recortes de jornal e descobriu que a mulher da foto era uma das pessoas desaparecidas mencionadas. Agora, ele tinha certeza de que algo estava errado. Ele chamou um amigo, Tiago, para ajudá-lo a investigar. Juntos, decidiram arrombar a porta do 805 numa noite em que o prédio estava silencioso. Com uma chave de fenda, forçaram a fechadura e entraram. O apartamento era escuro, com um cheiro forte de produtos químicos. As janelas estavam cobertas com papel alumínio, bloqueando qualquer luz. Na sala, havia pilhas de caixas iguais às do corredor, algumas abertas, revelando mais recortes, fotos e objetos pessoais. No canto, uma mesa com um gravador antigo. Pedro apertou o play, e uma voz grave ecoou: "Eles não sabem. Eles nunca sabem." A frase se repetia, entrecortada por risos baixos. Antes que pudessem explorar mais, ouviram passos no corredor. Alguém estava vindo. Eles saíram correndo, trancando a porta como se nunca tivessem estado ali. No dia seguinte, Pedro notou algo aterrorizante: a caixa daquela noite estava na frente da sua porta, com um bilhete: "Você viu demais." Ele confrontou o síndico, exigindo explicações, mas Alberto jurou que o Sr. Mendes havia se mudado semanas atrás. O apartamento 805 estava vazio, segundo os registros. Mas as caixas continuaram aparecendo, noite após noite, sempre com novos recortes, novas fotos, novos nomes. Pedro se mudou pouco depois, incapaz de suportar a sensação de ser vigiado. Até hoje, ele não sabe quem era o Sr. Mendes, ou se ele realmente existia. Mas uma coisa é certa: alguém, ou algo, ainda deixa caixas no corredor dos Solares. Nossa, que arrepio! Imagine encontrar pistas assim na porta do seu vizinho e perceber que o perigo está tão perto. Você teria coragem de abrir aquelas caixas? A próxima história vai te levar ainda mais fundo no desconhecido. É sobre um casal que sente olhos os observando da casa ao lado, dia e noite. Preparado para mais suspense? Então, respira fundo, porque o mistério está só começando. Clara e Rafael eram recém-casados, cheios de planos, quando encontraram a casa perfeita em um bairro arborizado chamado Vila Serena. Era uma casa térrea, com janelas grandes e um quintal que prometia churrascos nos fins de semana. O preço estava dentro do orçamento, e o corretor garantiu que o bairro era o lugar ideal para começar uma família. A casa ao lado, número 23, pertencia a um homem chamado Sr. Otávio, um viúvo de meia-idade que vivia sozinho. Ele parecia inofensivo, acenava educadamente, mantinha o jardim impecável e nunca fazia barulho. Mas havia algo em seu olhar que incomodava Clara. Era como se ele estivesse sempre observando, mesmo quando não havia motivo. Os primeiros dias foram tranquilos. Clara e Rafael arrumavam a casa, pintavam as paredes, riam enquanto escolhiam cortinas. Mas, na primeira semana, Clara começou a notar algo estranho.
Sempre que saía para o quintal, sentia um peso no ar, como se alguém a estivesse vigiando. Ela olhava para a casa do Sr. Otávio, mas as janelas estavam sempre escuras, as cortinas cerradas. Uma noite, enquanto lavava a louça, Clara viu um movimento pelo canto do olho. Uma sombra passou pela janela da casa vizinha, rápida demais para distinguir. Ela chamou Rafael, mas, quando ele olhou, não havia nada. É só impressão, amor, ele disse, tentando tranquilizá-la. Mas Clara não estava convencida. O desconforto virou paranoia quando bilhetes começaram a aparecer. O primeiro estava na caixa de correio, sem remetente, com uma única frase escrita em letra tremida: "Vocês são tão felizes." Clara achou que era uma brincadeira, talvez de alguma criança do bairro, mas Rafael franziu a testa. Quem escreveria isso? Ele perguntou. Dias depois, outro bilhete apareceu, dessa vez preso na grade do quintal: "Eu vejo vocês." O tom era diferente, mais direto, quase ameaçador. Clara começou a evitar as janelas, mantendo as cortinas fechadas mesmo durante o dia. Rafael, que no começo minimizava, agora também estava preocupado. Ele decidiu falar com o Sr. Otávio. Numa tarde, Rafael bateu na porta da casa 23. O Sr. Otávio abriu, com um sorriso educado, mas seus olhos pareciam evitar os de Rafael. "Bilhetes?" "Não sei do que você está falando", disse o homem, com voz calma. Ele negou qualquer envolvimento, mas convidou Rafael para entrar e tomar um café, o que Rafael recusou. Quando voltou para casa, Clara estava pálida. Ela havia encontrado outro bilhete, dessa vez dentro do quintal, perto da porta dos fundos. "Por que vocês têm medo?" Agora, não havia dúvidas de que alguém os observava de perto, e o Sr. Otávio era o suspeito mais óbvio. A tensão aumentou. Clara começou a ter pesadelos, sonhando com olhos brilhando na escuridão, sempre fixos nela. Rafael instalou câmeras de segurança, mas elas não captavam nada além de vultos indistintos à noite. Uma vizinha, Dona Rosa, tentou acalmá-los, dizendo que o Sr. Otávio era apenas excêntrico, um homem solitário desde a morte da esposa. Mas ela hesitou ao falar, como se guardasse algo. Clara não conseguia mais relaxar. Cada barulho, um galho quebrando, o vento batendo nas janelas, a fazia pular. Uma noite, enquanto Rafael trabalhava até tarde, Clara ouviu um som vindo do quintal. Era um arrastar leve, como se alguém caminhasse na grama. Com o coração disparado, ela pegou uma lanterna e abriu a porta. Não havia ninguém, mas, no chão, encontrou pegadas frescas, que levavam até o muro que separava as casas. Desesperada, Clara convenceu Rafael a confrontar o Sr. Otávio novamente. Dessa vez, foram juntos, batendo na porta com firmeza. Quando o homem abriu, parecia diferente, mais pálido, com olheiras profundas. "Eu não fiz nada", ele disse, antes mesmo que perguntassem. Mas Clara insistiu, mencionando os bilhetes, as pegadas, a sensação constante de serem vigiados. O Sr. Otávio suspirou, como se carregasse um peso. "Não sou eu que vocês deveriam temer", ele murmurou, olhando para o chão. Ele hesitou, então revelou algo inesperado. Sua esposa, morta há 5 anos, era obcecada por vigiar os vizinhos. "Ela nunca parou", ele disse, com a voz trêmula. "Às vezes, sinto ela aqui, ainda olhando." Clara e Rafael ficaram sem palavras. Era uma confissão, mas não do tipo que esperavam. Eles voltaram para casa, divididos entre o alívio e a dúvida. Os bilhetes pararam, mas a sensação de serem observados permaneceu. Uma noite, as câmeras captaram algo, uma figura indistinta, parada no quintal, olhando diretamente para a lente. Quando checaram a gravação, a imagem estava borrada, como se algo interferisse. Eles se mudaram semanas depois, incapazes de suportar a tensão. O Sr. Otávio ainda vive na casa 23, e os novos moradores dizem sentir o mesmo, olhos na escuridão, sempre vigiando. Seria ele? Ou algo que nunca deixou aquela casa? Nossa, que sensação inquietante! Imagina viver com olhos te observando o tempo todo, sem saber de onde vem. Você teria coragem de confrontar um vizinho como o Sr. Otávio?
A próxima história é a mais intensa de todas, um mistério que vai te fazer questionar tudo. É sobre um quarto trancado e um segredo que ninguém deveria descobrir. Preparado para o clímax? Então, segura o fôlego, porque vem aí. Lucas, um estudante universitário de 22 anos, estava empolgado quando conseguiu alugar um apartamento no edifício Aurora, um prédio antigo no centro da cidade. O aluguel era barato, perfeito para seu orçamento apertado, e o apartamento 602 tinha uma vista decente, apesar do elevador que rangia e dos corredores mal iluminados. O prédio tinha uma energia estranha, mas Lucas não se importava, ele só precisava de um lugar para estudar e dormir. No entanto, desde a primeira semana, ele notou algo peculiar sobre o apartamento 1201, no último andar. Era onde morava o Sr. Carlos, um homem de aparência cansada, sempre de cabeça baixa, que evitava contato visual. O que chamava atenção era o fato de que a porta do 1201 tinha uma fechadura reforçada, como se guardasse algo precioso ou perigoso. Uma noite, enquanto estudava, Lucas ouviu um som abafado vindo do teto. Era como um grito, curto e sufocado, seguido por um silêncio pesado. Ele olhou para cima, confuso. O som parecia vir diretamente do 1201. Na manhã seguinte, perguntou ao porteiro, seu João, sobre o vizinho. O Sr. Carlos? Ele é quieto, vive sozinho. Não gosta de visitas, disse o porteiro, com um tom que sugeria que Lucas não deveria insistir. Mas a curiosidade de Lucas só aumentou. Nos dias seguintes, os gritos se tornaram mais frequentes, sempre à noite, sempre breves, como se alguém tentasse chamar por ajuda, mas fosse silenciado. Lucas começou a observar o Sr. Carlos. O homem saía raramente, sempre carregando uma bolsa pesada, e voltava à tarde da noite. Uma vez, Lucas o viu no elevador, e o cheiro metálico que vinha da bolsa fez seu estômago revirar. Ele tentou conversar com outros moradores, mas ninguém queria falar sobre o 1201. Uma vizinha do 10º andar, Dona Márcia, sussurrou que o Sr. Carlos nunca recebia visitas e que, anos atrás, alguém ouviu barulhos estranhos vindos do apartamento. Melhor deixar quieto, ela alertou. Mas Lucas não conseguia ignorar. Uma noite, após ouvir outro grito, ele decidiu subir até o último andar. O corredor do 12º andar era mais escuro que o resto do prédio, com lâmpadas piscando. A porta do 1201 tinha não uma, mas 3 fechaduras, todas trancadas. Lucas encostou o ouvido na porta e ouviu um som baixo, como um choro abafado. Seu coração disparou. Ele bateu, mas ninguém respondeu. Na noite seguinte, ele voltou, dessa vez com uma lanterna e um pé de cabra que pegou emprestado. Ele sabia que era arriscado, mas a necessidade de saber o que acontecia o consumia. Forçando a porta, ele entrou no apartamento. O ar estava pesado, com um cheiro de mofo e algo podre. A sala era espartana, com poucos móveis, mas no canto havia uma porta trancada com cadeado, que parecia levar a um quarto. Lucas ouviu um som vindo de trás da porta, um gemido baixo, quase inumano. Com as mãos trêmulas, ele quebrou o cadeado. O quarto era pequeno, iluminado apenas por uma lâmpada fraca. No centro, havia uma cadeira, e sobre ela, amarrada, uma figura encapuzada. Lucas congelou. Antes que pudesse se aproximar, ouviu passos pesados atrás de si. Era o Sr. Carlos, com olhos arregalados e uma faca na mão. Você não deveria estar aqui, ele disse, com voz fria. Lucas correu, tropeçando nos móveis, e conseguiu chegar ao corredor. Ele chamou a polícia, mas, quando chegaram, o apartamento estava vazio. A cadeira, a figura, tudo havia sumido. A única coisa que encontraram foi um caderno no chão, com anotações sobre rituais e sacrifícios para manter o equilíbrio. O Sr. Carlos nunca mais foi visto. O apartamento 1201 foi selado, e Lucas se mudou semanas depois, incapaz de dormir no prédio. Mas os novos moradores do Aurora dizem que, às vezes, ainda ouvem gritos vindos do último andar, mesmo com o apartamento vazio.
O que o Sr. Carlos escondia naquele quarto? Era uma vítima, um delírio, ou algo muito pior? Lucas nunca soube, mas uma coisa é certa, ele nunca mais olhou para um vizinho da mesma forma. 4 histórias, 4 vizinhos, 4 segredos que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre as pessoas ao nosso lado. A casa que nunca dorme, com seus ruídos e mistérios. O homem que ninguém via, deixando pistas perturbadoras. Os olhos na escuridão, vigiando cada movimento. E o quarto trancado, com um segredo que desafia a razão. Essas histórias nos mostram que o desconhecido pode estar a poucos metros de nós, escondido atrás de portas fechadas. Você já sentiu algo estranho no seu bairro? Já viu luzes piscarem onde não deveriam, ou ouviu sons que não explica? Conta aqui nos comentários, porque queremos saber suas histórias. Essas narrativas nos fascinam porque o perigo, às vezes, está mais perto do que imaginamos. Se essas histórias te deixaram arrepiado, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aquele amigo que adora um bom mistério. Afinal, quem sabe o que seus vizinhos estão escondendo? Talvez a próxima história seja a sua. Reflita sobre isso, e cuidado ao olhar pela janela hoje à noite. O que está lá fora pode estar te observando de volta. Que viagem foi essa, hein? Se essas histórias te fizeram sentir um frio na espinha, imagine o que vem por aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nossos próximos vídeos, porque temos mais mistérios para revelar. Quem será o próximo vizinho a esconder um segredo? Será que é alguém do seu bairro? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e conta para a gente, qual dessas histórias te marcou mais? Queremos saber! E, se você é daqueles que adoram um suspense, prepare-se, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo no desconhecido. Até lá, cuidado com o que acontece atrás da porta ao lado. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo mistério. Fiquem ligados, porque o desconhecido está sempre à espreita.